Vamos agora para o nosso último episódio, nosso quinto episódio, nesse nosso curso em formato de podcast aqui sobre peças orçamentárias, gestão financeira. E para a gente falar um pouco dessa questão do controle, você mencionou bastante no episódio anterior essa importância de estar controlando a LOA, principalmente a LOA, né, na sua execução. Então, eu acho que a gente falar assim, quais os principais pontos de preocupação, né, que o prefeito tem que ter, o secretário, nas três ferramentas. A gente agora já está entendendo como eles se falam entre si, né, para evitar aí o descontrole nas despesas, né? Acho que não tem nada pior para um governo que perdeu o controle financeiro, porque ele vai ter que parar a máquina, né? E diferente do governo americano, que tem uma ferramenta para isso, né? Ele pode travar a administração. Shutdown, né? Shutdown, ele tem uma ferramenta orçamentária lá de trava tudo, não paga ninguém. Aqui não é bem assim. Então, não é bem assim. Ter controle. Matheus, a primeira coisa para um prefeito estar atento é um pouco do que a gente falou no nossa parte 4, ali no nosso módulo 4. Ele tem que estar preocupado ali com o caixa dele, mas sempre observando a questão de vinculações constitucionais. Um prefeito que não cumpre com os 25%, um prefeito que não cumpre com os 25% da educação, os 15% da saúde, um prefeito que não cumpre com as obrigações, com as vinculações de receita, um prefeito que não cumpre com o limite de gasto com o pessoal, ele é um prefeito que provavelmente vai ter problemas. Então, esse é o arroz com feijão, tá? Então, assim, prefeito, olha, aqui que é o básico. Observar 25% de educação, 15% de saúde, observar o limite pro pessoal se está legal, observar tudo isso. Por quê? Porque são coisas que são objeto ali de reprovação de contas. Pensando no aspecto estritamente, assim, o mais básico possível. Mas existem outras questões que tem que prestar atenção. A primeira delas é o seguinte. No nosso módulo introdutório, a gente comentou uma questão de eu sempre fiz assim. E esse sempre fiz assim tem também correlação com as despesas. Então, muitas vezes tem despesas que falam, não, mas sempre foi assim, sempre pagou desse jeito e tal. E não olham formas racionais de economia. Então, vamos colocar aí algumas vezes uma questão simples que eu já vi impactar. Processos eletrônicos. Trazer a tecnologia para dentro da administração pública. É incrível o quanto reduz gasto. É incrível. Pensar em formas de, ao invés de trabalhar com servidores públicos, pensando na ideia de que até vocês fizeram um módulo sobre planos de carreira e afins, pensar que muitas vezes é melhor você ter carreiras estruturadas do que usar aqueles sistemas de compensação com hora extra, fazer serviço de pagar hora extra. Não é uma prática correta, não é uma prática legal, mas é uma prática que muitas vezes acontece, de valorização do funcionário através desse tipo de barganha, sendo que existem outros instrumentos para isso. É observar e sempre revisar os gastos. A União, desde o último PPA, a União ela incorporou duas ferramentas. A revisão de gastos, que até a literatura, o CDE chama de Spend Review, que seria o quê? Você criar uma metodologia de, dentro de determinado período, revisar os gastos. Então, nem todo gasto está sendo eficiente, nem todo gasto é positivo. Então, é você olhar toda aquela ótica, é você olhar toda aquela perspectiva e falar assim, olha, essa despesa não está dando certo. Eu estou gastando e não está dando resultado. E você fazer essa revisão do gasto. Pensar nas despesas através do quê? De impactos intertemporais. O que são impactos intertemporais? Hoje eu realizo uma despesa, por exemplo, e essa despesa eu vou contratar um funcionário, um servidor público. Essa contratação reverbera ao longo dos anos. Eu vou construir uma escola, ela reverbera ao longo dos anos. Eu vou contratar um serviço, ela reverbera ao longo dos anos. E muitas vezes essas questões, essas demandas surgem, sabe do quê? De uma pressão política ou de uma pressão, ou de alguém próximo. Não, é só isso. É só construir. A gente precisa construir uma escola, a gente precisa construir uma UPA, que foi um exemplo que a gente usou quando a gente estava falando de PPA. A gente precisa construir uma UPA.
E às vezes não é a saída mais inteligente. A lógica e a racionalização ela tem que estar dentro do processo orçamentário para saber dos seus impactos. Comentei aqui com você, tecnologia precisa também ser uma aliada. Ela tem que ser uma aliada para quê? Para o monitoramento do PPA. Ela tem que ser uma aliada para o monitoramento do orçamento. Ela tem que ser uma aliada para te mostrar formas de economizar. A administração pública ela mudou muito. Ela mudou muito nos últimos anos. Inclusive, quando a gente pensa terceiro setor, que é uma pauta importante, a forma como ele é tratado hoje é uma forma muito mais racional do que há 20 anos atrás. Então você tem que acompanhar metas, você tem que acompanhar indicadores, o impacto que está se fazendo. A nova lei de licitações, ela transformou muito a perspectiva de licitações. Hoje você pensa muito do lado da eficiência, da efetividade da licitação. Antes você pensava só pelo lado do menor preço. Economizei, você economizou com uma bela porcaria. Mas hoje a nova lei de licitações traz essa margem para você, de você fazer escolhas mais racionais. E é você trazer todas essas melhores práticas para a sua condução orçamentária. Porque, do contrário, a máquina ela vai se tornando inchada e aí começam a criar uns factóides do tipo, não, é inchada porque o Estado deveria ser pequeno, é inchado porque o município tinha que gastar pouco, tinha que fazer igual a gestão de casa. E não, muitas vezes o que está acontecendo é gastando mal, mas recurso tem. E a racionalização desse processo é importante. E a racionalização não é excluir a tomada de decisão política, mas é trazer a luz das questões técnicas de racionalidade para o quê? Para embasar a decisão política. Então é trazer indicadores de desempenho, é trazer indicadores de qualidade, é trazer tudo isso para quando o político for tomar a decisão, falar, não, de fato, essa é a melhor escolha. Com esse gasto eu atinjo mais pessoas. Com essa escolha eu beneficio mais pessoas, ou beneficio mais ou melhor. Então é essa a ideia. Então são esses cuidados que tem que se tomar. E o PPA, a LDO e a LOA, cada um tem seu papel. O PPA tem o papel de pensar esses gastos num horizonte temporal maior. A LDO tem o papel de colocar o cenário, desenhar o cenário como ele vai ser. E a LOA tem o papel de falar, é assim que vai acontecer. E é assim que o coletivo, é assim que o povo, a população deseja que se gaste esse recurso. É assim que deseja com que ele seja gasto assim para atender seus anseios. Eu acho que é um ponto muito importante, né, o prefeito que está assumindo agora o secretário, é pegar a LOA anterior, as LOAs anteriores, até pode ser uma sequência dela, muitas vezes para você entender aonde está se gastando, porque normalmente você vai fazer a sua com base no anterior, e não há esse estudo sobre qualidade de gastos muitas vezes, e se você manter a lei, às vezes ele vai se gastar de novo, porque às vezes é um gasto tem a sua lógica de existir, mas a sua importância não está sendo mais discutida. Isso sempre existiu, nós sempre mantivemos esse determinado aparelho público, esse setor. Não, mas vamos fechar, vamos ser mais eficientes. Lógico que fechar uma UPA é complexo, e até brincando que a gente trabalhou na mesma cidade onde eu fiz um estudo técnico de que uma determinada UPA deveria ser fechada, acredito que não foi por questões políticas. Então, lógico que isso vem no planejamento inicial, ver bem para não ter que pagar esse preço, nenhum prefeito quer fechar, mas quem assumiu a prefeitura agora tem esse primeiro ano aí com uma certa licença poética de tomar medidas mais duras. Então, na sua primeira LOA agora, na sua primeira LDO, tirar gastos aqui, que vão gerar um certo descontentamento, mas ele teria ao longo do mandato para comprovar que, olha, esse recurso gasto melhor em outro local, pode ser melhorado. Então, porque aí você consegue saber de onde vai tirar dinheiro para fazer aquilo que você se propôs a fazer, né? Porque muitas vezes você vai simplesmente gastando para que você vai assumir, vamos lembrar, uma máquina de servidores já habituados a realizar determinadas despesas. A gente sempre contratou essa empresa para software, assessoria, enfim. Ninguém se discute muito por quê, mas será que não tem uma outra forma de fazer? Né? Dá um exemplo que eu sempre dou uma brincadeira, por exemplo, publicações oficiais. Diário oficial, né? Diário oficial. Sempre se contratou um jornal, mas peraí, será que um diário oficial eletrônico não é mais barato? Um exemplo bobo, mas de repente você fala, não, vamos pensar, e aí você tira toda uma lógica contratual e cria um novo. Porque você fala, mas sempre tem que publicar.
E é legal fazer isso despesa por despesa, entender? E também bem alocar, né? Porque se você assume com o governo uma proposta mais gerencial, você vai praticamente descentralizar serviços públicos, ou seja, através do terceiro setor, que vem crescendo muito e é algo legal, ou através de privatizações, ou concessões, ou contratações. Então, aí você tem que ter despesa para prestação de serviço terceiro condizente até assumir uma política pública inteira. Então, você não olhar só a máquina como executora, quem vai executar? Vamos descentralizar ou vamos centralizar, seja uma vontade do prefeito eleito. Tá, então vai centralizar, tomando todo aquele cuidado. Ao centralizar, você gera um peso de arrasto muito grande. Então, são aí cuidados que você agora tem para poder enfrentar aí um mandato mais tranquilo. E o primeiro ano é onde tem que fazer isso, porque é hora de ter uma caneta vermelha, né? A gente ficou muito na nossa conversa se atrelando a fechar ou não fechar coisas, mas vamos dar um exemplo que eu vi prático. De um determinado município, o município tinha um certo tamanho territorial, e ele tinha um espaço, ele centralizava escolinha de futebol, escolinha de basquete, aulas ali de esporte para as crianças num centro esportivo deles, que era uma região central e tal. Só que aí tinha 2 dilemas, né? Dependia do transporte da municipal para chegar até lá. Eram crianças, então dependia do pai e da mãe. E tinha um determinado custo, um número de aulas lá, e para atender a cidade toda tinha lá um número significativo de aulas. Mas não, a discussão era, tinha que ser na região central, Foi feito um estudo na época. E o estudo mostrava que se as atividades ali esportivas saíssem desse conjunto central e fossem utilizadas as quadras dos bairros, ela sairia na metade do preço, um estudo simples, na metade do preço, e atenderia o dobro das crianças. Entende? Que quando a gente fala da racionalização, é justamente isso, é você olhar alternativas que acabam muitas vezes sendo mais inteligentes, mais objetivas. Às vezes você ter um prédio diferente para atender um serviço. Então, por exemplo, tinha um serviço de saúde onde a parte da estrutura do serviço de saúde funcionava no mesmo prédio onde acontecia atendimentos médicos. Automaticamente, todo mundo do administrativo recebia o adicional de insalubridade. Por quê? Porque era um fluxo de pessoas doentes e tal, e aquilo tornava a folha mais cara. Se alugasse um prédio ao lado, numa outra matrícula, num outro espaço totalmente independente do prédio onde acontecia o atendimento médico, o prédio se pagava e ainda sobrava dinheiro para comprar medicamentos. Então, assim, quando a gente fala da revisão, não é extinguir serviços, não é nada, mas é pensar de maneira racional esses gastos, compreender o que está por trás de cada gasto, compreender como ele é estabelecido. Um caso que eu vi num município, cada escola que ele construía, ele tinha que o quê? Ele tinha que fazer uma cozinha, merendeira, uma grande estrutura, tudo mais, era uma estrutura megalomaníaca cada escola. Simplesmente um prefeito comprou um terreno e fez uma cozinha piloto de ponta, de nível, assim, cozinha classe A. Merenda, comprou um furgão refrigerado também, nível, sempre manutenção em dia e tal, e começou a fazer entregas de merendas. O que precisava na escola? Em vez de, às vezes, 3, 4 merendeiras, precisava, às vezes, de alguém, de um assistente, para fazer ali o aquecimento dessas merendas, essas coisas, e distribuir para as crianças. Ou seja, melhorou a qualidade da comida das crianças e, ao mesmo tempo, diminuiu os custos. E um custo, assim, uma despesa com o pessoal, que ela sempre crescia e tal. Então, pensar a despesa é racionalizar algumas coisas. Não é sair cancelando serviço, não é nada disso. Mas é você pensar formas mais efetivas e inteligentes de cumprir com determinadas funcionalidades. Mesmo porque as despesas às vezes estão difusas, né? Você tem 3, 4 pastas realizando despesa similar que pode ser fundida, e isso às vezes vai até no impacto de uma própria estrutura administrativa. Sim. Hoje a tendência, por exemplo, em muitos municípios é, por exemplo, o setor de frota e logística. Tem um setor de frota e logística, uma secretaria, do que cada um tem a sua frota. Você vai ter um único contrato de manutenção, você vai poder permitir que a escala de motoristas, sistemas, funcione. Você tem os motoristas na educação que tem um tempo ocioso nas férias, eles vão cobrir os motoristas da saúde, enfim. E às vezes a gente não vê isso acontecendo, é olhado, se cada um olhar só a sua caixinha,
E ao olhar a lua, você vê essa questão às vezes mais macro, né, que você fala, isso aqui dá para conglomerar, seja uma cozinha piloto, seja no setor de frota. Exato. Aí você racionaliza a despesa e aí você, às vezes, cria políticas públicas novas só dessa racionalização de despesa. Exatamente. Esse é o grande ponto. E às vezes um sistema simples, prezar por um bom atendimento que monitore ali os seus pacientes, sistema básico de saúde, o sistema, vamos por aí, o sistema de atendimento à família também é algo que reduz drasticamente despesas maiores, com UPA, com média e alta complexidade e afins. Então, muitas vezes o prefeito entra e fala assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho que manter o serviço? Não. Às vezes esse choque de gestão ou racionalização da gestão, o primeiro ano permite isso. E permite isso com uma certa qualidade. E os envolvidos, depois que veem que aquilo é exitoso, acabam até... É porque o primeiro ano você pode tomar medidas que às vezes geram um certo desgaste. Eu estou nem falando, como a gente, não falando só de corte. Mas vamos lembrar, uma política pública no Brasil que é sempre um problema, é a questão do funcionamento do sistema SUS como um todo. Você normalmente a população não usa muito da UBS e faz uso das UPAs, ou serviço de pronto atendimento, que é um serviço muito mais caro. O médico plantonista é um outro valor, e aí você tem que gerenciar uma demanda espontânea, sem previsibilidade. Então você vai ter momentos que está vazio, momentos que está lotado, e o momento que está lotado gera problema. Você fala assim, vou tirar pessoas, usuários, do pronto atendimento e passar para a UPA. Isso é um trabalho de conscientização. É um trabalho, já teve cidades que a gente fez um trabalho às vezes mais impactante nisso, de montar meio que uma mini UPA, uma mini UBS dentro da estrutura do pronto atendimento, onde ele passava por uma triagem, e a pessoa dizia, esse tipo de tratamento seu, ele é melhor atendido na UBS, por isso, porque ele vai ter que ter continuidade, é um trabalho, porque a gente via gente buscando por pressão alta a UPA. E aí ele recebia um remédio para baixar, mas ele precisa tratar ao longo da vida. E aí explicavam para ele, marcavam, olha, nem vou te atender aqui hoje, já vou marcar para amanhã. Lógico que tinha sido deixado uma agenda, um planejamento para que ele pudesse, às vezes no mesmo dia, se ele for de manhã à tarde, se ele tem, nem precisa ficar aqui esperando, já está marcado às 2 da tarde, se não é urgente, na UBS do seu bairro. É lógico que tinha gente que brigava, e aí tinha uma orientação, não, brigou, discutiu, atende na hora, vai ser direcionado. Então você gera um desgaste, mas ao longo do tempo a população começou a usar serviços da UBS mais do que da UPA com agendamento. Passa a ser direcionado. E os valores são muito significativos. A diferença de valor de pronto atendimento para o serviço de médico normal, e muitas vezes nem em caso de chegar no médico, às vezes a própria enfermagem na UBS consegue curativos ou outras questões. Então, mas você tem um desgaste. Então é a hora de prever esse desgaste, só que aí depois você nem precisa construir uma segunda UPA. Você reduziu a demanda, que tem números aí que 80% não é urgência mesmo, só às vezes trabalhando numa política pública que vai gerar desgaste. Vai se deixar isso muito pro final do mandato. Aí você não quer tocar nessa ferida. Porque muda a lógica do prefeito com os servidores, com a equipe que está acostumado com a rotina, está acostumado com o padrão, e o ser humano gosta de rotinas, gosta de padrões, e ao mesmo tempo também gera um tensionamento com a população, que também fala assim, poxa, eu vim para ser atendido e eu estou sendo... e tá querendo mandar para o OBS. Então é uma abordagem que necessita aí de todo cuidado. Então acho que esse é o principal ponto, é racionalizar. Não é falar assim, vou cortar o cafezinho, não é isso, mas é você racionalizar e pensar como isso pode funcionar da melhor maneira possível. Pegando um gancho agora na sua experiência prática, você já foi secretário de planejamento, secretário de finanças, como que você lida com a pressão de gasto? Todos os secretários querem gastar, querem dinheiro, e aí para aqueles que vão assumir esse tipo de função aí de ser o carrasco orçamentário, né? Como lidar com essa pressão e como explicar dentro do próprio governo? Eu acho que o principal desafio é mostrar que, como tudo, os recursos são escassos, então você tem que mostrar isso. E sempre mostrar, e eu acho que é uma questão mais de conscientização dos indivíduos, que é o seguinte, é dizer que a coisa pública é para o público. Então, tudo que você for fazer tem que ser quais são as prioridades, o que vai atender mais e melhor as pessoas. Então, eu acho que essa é o grande ponto.
Você não vai gastar R$1 milhão num show se a criança não está tendo comida na escola, se está faltando medicamento no lugar. Então, é você ter a compreensão de tudo que está acontecendo para que você possa, inclusive, posicionar o tomador de decisão, que no final das contas é o prefeito, é a prefeita, e dizer assim, olha, aqui é escolha. Se você for optar por aqui, vai acontecer isso. Se você optar por aqui, vai acontecer aquilo. A pressão, tem todo o assédio, a injeção, tem tudo isso, tem esses desafios, mas, Matheus, é você pensar que se no setor público, no setor privado, é o lucro que você vai procurar, é reduzir custo e aumentar o lucro, no setor público, a lógica é o seguinte: quem mais precisa, como mais precisa, o que realmente é urgente e necessário e o que vai atender melhor a população. E é deixar isso claro para todo mundo que vem pedir, que vem falar e afins. E é o prefeito, a prefeita que está entrando também, entender uma coisa simples, que os recursos são limitados. Então é melhor que se tome decisões que vão consolidar a sua gestão, que vão melhorar, que vai deixar legados, do que ficar atrás de coisas que muitas vezes são efêmeras. Então, às vezes mas o fulano de tal, meu parceiro, pediu isso. Vai ser a coletividade? Vai trazer esse impacto para a coletividade? Mas ciclano, aquele grupo ali está com um problema que toda semana acontece ali, a história que eu estava falando do buraco na rua, toda semana tem buraco da rua. Talvez uma obra 3 ruas para cima, de drenagem, resolva para sempre o problema da rua. Então, eu acho que é esse o ponto que a gente precisa ter, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa ter em mente, e é esse o principal ponto que tem que mover a administração pública. A administração pública tem que ser movida pela coletividade, pelo interesse da coletividade, pelo aquilo que vai atender melhor a população, e nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de escassez, os mais vulneráveis e os que menos têm acesso a determinados recursos têm que ser os primeiros para se pensar numa política pública. E eu acho que esse tem que ser o motivador ali, e em cima disso tem que ser tomadas as decisões. Acho que é isso, é muito mais sensibilidade e dizer ou não também quando se tem ali a possibilidade de falar não dá. Muitas vezes também da qualidade do gasto. Às vezes você vai investir, vai gastar em algo que não traz um resultado inicialmente, por exemplo, serviços de assessoramento, serviços de redesenho operacional ou de elaboração de estudos técnicos, por exemplo. Isso não é visto, não tem o ganho ali, mas isso evita um desperdício lá na frente. Isso, o contencioso da administração, né? Você cria, você evita coisas, você evita problemas. Então, Matheus, eu acho que a realidade é essa. A realidade é que é necessário pensar racionalmente o gasto público. Ponto. E racionalmente é pensar, igual você acabou de dizer, o que vai aumentar os ganhos e o que vai reduzir os prejuízos. Então, às vezes fala assim, eu não vou realizar uma determinada obra em um determinado lugar. O problema vai aumentando, uma questão de drenagem. Você não realiza uma drenagem, o problema vai aumentando. Daqui a alguns anos, uma obra que era 500 mil passa a ser 5 milhões. E aí? É complicado. E agir também sempre com um bom planejamento estratégico sobre esse gasto. Sim. Às vezes a gente vê aparelhos públicos são construídos em locais errados, em lugar que não tinha demanda. Exato. Porque a pressão vinha ao pessoal do bairro. Eu acho que eu defendo a importância do orçamento participativo, mas o orçamento participativo você escuta a demanda de pessoas específicas, sem um estudo. Precisamos de uma praça nova, um parque nessa área da cidade. Aí você faz um parque lindo que não tem usuário. As pessoas não utilizam aquele aparelho. Então, às vezes, você tem que ter dados sobre se isso aqui, não só baseado na percepção ou pressão. O orçamento, a participação popular no orçamento, eu costumo dizer que quando é bem feito, quando é bem conduzido, quando há a boa vontade, a proatividade de trabalhar, você gera orçamentos lindíssimos. Mas quando é mal feito, quando por exemplo, as pessoas compreendem que o orçamento participativo é fazer uma audiência escondida e chamar 3, 4 pessoas e chamar de participativo, você gera distorções. Então isso é uma coisa importante.
Porque muitas vezes quando você segue a cartilha do orçamento participativo, você faz coisas lindas. Sim. Você escuta a população, você traz a população, às vezes você fica sabendo de demandas. Acho que a maior importância é essa. Às vezes você descobre demandas que você nem sonha, muito fácil de resolver. Exato. Eu acompanhei um orçamento participativo aqui, um interessante. Era uma área pública pouco utilizada, uma praça, em um bairro carente. E aí, e as mães reclamando porque precisavam de espaço com as crianças. E a gente falou, mas vocês têm um parque imenso. Temos do lado de uma rodovia e sem um alambrado, que deixa você fica com uma criança de 5 anos tranquilo. Então não precisamos de um parque, nós só precisamos colocar alambrado. E foi posto, e realmente aí o parque passou a ser bem utilizado, cheio no final de semana, porque as mães passaram a ser tranquilas. Então, às vezes, essa percepção de dentro de um gabinete você não descobre, você precisa estar lá. E aí você fica com essa percepção, mas tem o parque, por que as mães estão reclamando? Sabe o que é um baita aliado disso? Você me lembrou, até foge um pouco do assunto, são as ouvidorias municipais. Quando as ouvidorias municipais são bem estruturadas, você tem, óbvio que não nesse nível de detalhamento, porque nem toda a população vai atrás da ouvidoria, mas tem um mapeamento fantástico das coisas. Então você consegue pegar uma ouvidoria municipal e falar, olha, está tendo uma grande incidência da reclamação tal no bairro tal. Vamos dar uma olhada aqui, que é. E às vezes é uma banalidade que é simples de ser resolvida, sabe? Que você não precisa fazer um investimento de milhões, às vezes é um investimento de poucos milhares você já resolve. Então isso daí é um fato. A realidade é uma só, a administração pública ela tem que se modernizar, ela tem que muitas vezes os prefeitos e as prefeitas que vão entrar, muitas soluções às vezes são simples. Lembro sempre de um caso de um município que existia lá tinha que dar uma volta tremenda para chegar num determinado ponto. E a saída foi tão simples, o prefeito, a única coisa que ele entrou fez a matrícula de um imóvel lá que era irregular, fizeram junto, em conjunto, acho que era da Mitra da cidade, e quebraram daí um pedacinho daquela matrícula, e aí o fluxo de carro que ficava todo engarrafado num canto conseguia virar à direita. Ao só virar à direita acabou o problema de trânsito do centro da cidade. Tem coisa muito simples. E foi uma coisa que resolveu o cartório, envolvendo, acho que era a igreja, que era dona daquele terreno, mas era uma área muito antiga, de um município muito antigo, que a documentação era meio confusa, a prefeitura botou alguém para ficar atrás da documentação, quebraram lá no meio do caminho, virou à direita e resolveu o problema de trânsito. Entendeu? E nasce do diálogo. Eu acho que a grande questão é essa, assim, é entender que essas peças orçamentárias não são uma burocracia chata, tem um propósito, elas abrem momentos para dialogar. O PPA é o momento de trazer o plano de governo para dentro. Exato. A LDO é o momento de você ter prioridades estabelecidas, de você dizer, este governo vai atuar desta forma, e a LOA onde efetivamente isso vai ser gasto, né? Então, usar esses momentos para realmente produzir políticas públicas, produzir uma meta, primeiro para não ficar refém de ficar mudando a todo tempo, e se ficar mudando a todo tempo, isso começa a virar uma coxa de retalhos que você só apaga incêndio. E acaba chegando no final sem entregar nada. A gente acho que conseguimos dar um panorama geral dos novos gestores eleitos ou em recondução. E eu gostaria que você agora desse para finalizar a série aqui a importância da gestão financeira eficiente. Eu sempre brinco com o artigo 37 da Constituição, a eficiência veio 10 anos depois da Constituição, e até agora a gente não entendeu bem, né? Mas como botar o princípio da eficiência em prática do ponto de vista das ferramentas orçamentárias? Acho que a primeira coisa, a eficiência não é o mais barato só, mas é você obter o melhor resultado com o que você tem. E você só vai saber se você obteve o melhor resultado com o dinheiro que você investiu se você acompanhar, se você tiver indicadores, se você tiver uma peça orçamentária que ela reflete as demandas, ela tiver programas bem delimitados, ações bem delimitadas. E essas peças orçamentárias é você fazer uma LDO que reflita a realidade, que também você não vai vender ilusões dentro da LDO, você vai fazer uma LDO consciente. E a consciência não tem que estar só na mão daquele que elaborou a lei. Tem que estar na mão de todo mundo. A consciência ela tem que ser construída coletiva para que possa atender essas demandas necessárias. E por fim, eu escuto muito
Eu já escutei muitas pessoas, principalmente pessoas mais antigas, que falam assim: Rafael, mas tem as demandas, tem que apagar incêndio, vamos fazer. Para apagar incêndio é necessário, isso vai acontecer, isso é difícil, não tem prefeitura no mundo que apagar incêndio. Mas o primeiro ponto é, o que está causando esses incêndios? Precisa estar no seu diagnóstico. E o segundo ponto é, um planejamento orçamentário que compreenda as demandas da população, saiba quais são as causas dos incêndios e saiba principalmente gastar bem o recurso e devolver isso para a população, é maior do que qualquer atendimento de pontual, é melhor do que qualquer atendimento de demanda de maneira fragmentada. Quando você pensa a sociedade de uma maneira coletiva e você traz ganhos coletivos para todos, politicamente também é muito positivo. Então, para os prefeitos que muitas vezes falam, nossa, mas eu vou me preocupar com o PPA, eu vou me preocupar com o negócio, eu quero acabar com as dores de cabeça, meu celular não para de tocar. Talvez trabalhando direitinho, trabalhando com esse planejamento, em um ano, esse celular pare drasticamente de tocar frente a determinadas demandas. Por quê? Porque esses incêndios param de acontecer. Então acho que isso que é o mais importante. E quem vai dar o caminho é isso, porque como a gente disse lá atrás, nada é feito na administração pública sem um orçamento. Isso é tão relevante que a definição de programa no PPA fala um conjunto de ações que são realizadas através de recursos financeiros e não financeiros. Sim. Por quê? Porque também é um esforço que transcende até a questão do dinheiro público. Ou seja, o PPA e o programa é um esforço para você atingir um objetivo. E o objetivo ele tem que ser perene, ele não tem que ser uma coisa pontual. O poder público trabalhou muitos anos sob demanda. Me ligam e eu resolvo. E agora ele pensa assim, como eu vou fazer para não ligarem para mim? Isso é a gestão pública moderna. Acho que esse é um gancho fantástico, porque muitas vezes, ao analisar o histórico de mudanças nas peças orçamentárias, você descobre onde está o seu foco de incêndio, de onde eles vêm. E muitas vezes o seu foco de incêndio pode se tornar uma política pública inteira. Tem uma cidade, por exemplo, tinha muito problema judicial com relação de demandas para pagar leite, aquele leite reconstituído para criança, enfim. E aí todo o pessoal reclama, não, mas vem muito ação. Peraí, então soma aí, quantas vezes nós investimos no orçamento para cumprir essas demandas judiciais? Não é mais fácil criar um programa municipal de alimentação neonatal, né, de nutrição neonatal? Cria-se um programa, você já tem até um histórico de gasto. E aí você vai, em vez de fazer compra emergencial, licitar, com maior planejamento, muitas vezes você vai ter um preço menor, você vai ter um estoque para estar gerenciando, e assim foi feito. Então, às vezes, só de analisar. E aí o prefeito, continua entregando a mesma quantidade que entregava, só que de uma forma de uma política pública. Então o telefone parou de tocar, deixou de ser um problema que não só gerava o gasto em si da entrega daquele leite, mas também movimentava o jurídico, que recebia ação, que tinha que fazer defesa, contestação, que também está gastando. Aquela hora daquele servidor custa. Tinha o constrangimento do munícipe, ir até o juiz, pedir aquilo, esperar às vezes 2, 3, 4, 5 dias para obter aquele... Então, assim, é isso. É uma fonte de ideias para políticas públicas analisar os incêndios, né? Aí o telefone para de tocar, não só o telefone do prefeito, o telefone da prefeitura ou da procuradoria, chegou mais uma ordem judicial para fazer alguma coisa. Então, porque se isso está recorrente, é mais fácil resolver. Exato. Bom, Rafael, acho que deu para a gente compartilhar aí com o seu conhecimento, a sua experiência. Eu acho que o tema é muito mais denso, muito mais profundo, mas a ideia foi dar um norte, né, para os prefeitos e secretários, para conduzir as suas equipes, mas principalmente da importância de sentar e discuta esse tema. Não relegue aos técnicos, eles vão fazer um bom trabalho sim, mas é importante esse acompanhamento próprio e fazer uso político sim desses instrumentos, desses elementos, fazer como uso de comunicação com a população. Olha, eu incluí no orçamento tal medida, eu incluí no PPA essa promessa de campanha, até para aliviar essa pressão da obra pronta, então que a população possa ver o passo a passo da gestão
eu acho que também é um elemento de comunicação muito importante. E vai ficar aberta a sua mensagem final aí. Eu, aproveitando que o Matheus falou, agradecer primeiramente, né? Agradecer estar aqui. Muito legal esse bate-papo, gostei do formato. Um formato descontraído, assim, leve. Mas eu acho que o mais importante que o Matheus falou é o seguinte: o orçamento, ele não é uma peça que é inimigo, o que está previsto no orçamento não é inimigo da vontade política ou da vontade de fazer política. E nem o político vai ser um inimigo do orçamento, porque tem recursos escassos. Não. Eles têm que se unir, a parte técnica e a parte política, para construir um orçamento que equilibre as demandas da população, porque quem levou o político ao poder, o prefeito foi a população, a realidade e as limitações que a técnica impõe. E junto, construir uma realidade, juntos construir um município melhor, um estado melhor, uma união melhor, porque junto vai ser um trabalho coletivo. É o político entender que existem prioridades dentro daquele conjunto de demandas e é o técnico compreender que também é necessário atender a demanda de quem foi que botou o voto em determinado candidato e construir assim da melhor forma possível, a partir da racionalidade ali conjunto, até construir o melhor orçamento possível. E o melhor orçamento, pessoal, é muito simples. Quem o financia é quem tem que ser beneficiado por ele. E o orçamento é público porque o dinheiro é da coletividade. E logo, as despesas elas têm que ser construídas da forma que melhor atenda essa coletividade. E atender a coletividade, muitas vezes, não adianta a gente falar um interesse pontual para a semana que vem ter dor de cabeça de novo, como foi o caso que você falou aqui do leite. Não, como eu resolvo o problema para que esse munícipe, esse cidadão, tenha o melhor resultado possível. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.